Muito bem, estamos em direto a partir da página oficial de Venâncio Mondlane, aqui a partir de Oslo, na Noruega. Você que já está ligado agora à nossa live, pode fazer a partilha, não é? Faz a partilha da nossa live para mais pessoas. Vai ver aí alguma coisa. Deixa-me. Estava aí a pôr essas nossas tecnologias. Ok. Estamos aqui em direto, portanto, você que está... Estamos aqui só com... Deixa-me ver aqui se temos luz suficiente. Acho que posso aumentar aqui um bocadinho mais a luz. Não, parece que reduzi um bocadinho. Deixa-me ver isto. As nossas tecnologias. Acho que sim. Acho que está bom. Acho que está aceitável. Muito bem. Então você já está ligado à nossa live. Pode partilhar a live com mais pessoas, não é? Pode partilhar a live com mais pessoas. Partilha aí a live, já. Acho que assim está um bocadinho mais chique, não é? Portanto, partilha aí a live com mais pessoas. Partilha a live. Muito bem, já estamos aí com quase 4.000 pessoas em direto. Ok? Portanto, partilha a live. Vamos desculpar fazer arranjo de dizer isso. Ok. Ok, conseguem ouvir? Estão a ouvir? Estão ligados. Estou a ver aí alguém dizer sim, estamos ligados. Estão ligados, né? Estão a ouvir? Conseguem ver? A imagem está... Fiz um improviso de imagem para estarmos conectados a esta hora. É um vídeo também que estou a fazer, uma live de emergência, né? Vamos dizer assim, é uma live de emergência que estou fazendo agora porque há pelo menos 1 ou 2 assuntos que eu quero partilhar convosco. Então, garantam-me lá, está tudo em condições, estão a ouvir bem, a luz está boa, o som está bom, digam lá. Ligado a partir de que hora basta, Inês, Ambrósio, Nazir, Valkyria, que nome? Rito Ramos. Ok, agora, alguém me diga aí se o som está bom, se a luz está boa, se estão a ouvir perfeitamente ou não, ok? Estão a ouvir com perfeição para a gente começar? Ok. Benedito, Osvaldo, Justino Venâncio, é? Mério de Samba. Estamos a ver e a ouvir muito bem. Ana Malala. Yes. Que é? Nunda Santos. Jean Paulo. Ok. Ginoca Cumbe. Mártir Ngulele, desculpa. Carlos Alberto. Felipe Mutane. Tudo perfeito, pai. É para fechar aonde, pai? Fechar o quê? Está tudo perfeito. Ok. Perfeito. Ok. Muito bem. Já há muito tempo que não tínhamos... Agora estamos com 9.000 pessoas em direto. Agora vamos lá ver se a gente chegar a 10.000. Podemos iniciar. Então você que já está ligado à nossa live agora, faz, digamos, a partilha desta live. Portanto, partilha a live com pelo menos umas 30 pessoas, está bem? Partilha a live com pelo menos 30 pessoas. É uma live que estou a fazer assim, repentinamente, de urgência. Ainda estou na capital da Noruega, em Oslo. Tenho ainda agora mais 2 encontros com 2 fundações ligadas a direitos humanos, mas achei por bem falar um pouco com o meu povo.
né? Achei por bem, estamos quase 10, ok. 10.000 pessoas em direto agora. Aqui em Oslo temos o mesmo fuso horário que Moçambique, portanto são 11 horas em Moçambique, são 11 horas aqui também em Oslo, em Noruega, na Escandinávia. Bom, caros amigos, por que estou a fazer essa live aqui? Estou a fazer essa live por uma razão muito simples. Primeiro, queria agradecer profundamente aos moçambicanos. Algo incrível aconteceu. Eu estou agora a participar no maior evento mundial de liberdades e direitos humanos. E a Human Rights Foundation, que é quem está a promover este evento, que acontece uma vez por ano, portanto chamado em inglês Oslo Freedom Forum, ou podemos dizer é o Fórum da Liberdade de Oslo, portanto acontece todos os anos, e por ano esta fundação, que na verdade não é propriamente uma fundação, ela é uma fundação, mas está interligada a uma imensidão de outras fundações que têm praticamente o mesmo objetivo, né? Mas talvez aqui não era um momento, digamos, próprio para explicar isso, mas há muitas organizações a nível do mundo que estão ligadas à Human Rights Foundation e que acabam desembocando neste que é o maior evento mundial de liberdade e direitos humanos. E este ano foram selecionados apenas 13 pessoas, atenção, foram selecionadas apenas 13 pessoas em todo o mundo que pudessem ser considerados exemplo de luta contra a tirania. Tá? Exemplos de luta contra a tirania. Tanto no mundo inteiro, né? Agora dizem que o mundo tem mais ou menos cerca de 7 ou 8, acho que é isso, 7 bilhões de pessoas. Portanto, dos 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, para este evento foram selecionados 13 pessoas. 13, portanto, 10 mais 3, 13 pessoas. E dessas 13 pessoas, é a primeira vez que um moçambicano participa neste fórum. É a primeira vez que Moçambique teve a oportunidade de estar naquele palco. Só para vocês terem uma ideia, o Teatro de Oslo, né, ou o Concerto de Oslo, que é onde aconteceu este evento, tem mais ou menos 1.400 lugares sentados. Entre presidentes, entre fundadores de grandes fundações, entre altos defensores de direitos humanos, digamos, grandes figuras a nível mundial de liderança em termos de liberdades, em termos de direitos humanos, presidentes, ministros. Portanto, acreditem que dos 1.400 lugares, até uma semana antes do evento, já não havia um único sequer lugar livre. E eu sinto muito, aproveito também de pedir desculpas, a solidarizar-me com muitos moçambicanos que estão na zona da Escandinávia, que quiseram se inscrever para ir ao teatro de Oslo, mas já não havia espaço. Já não havia espaço. Um dia antes, uma semana antes, já estava tudo lotado. Tudo, absolutamente tudo lotado. Portanto, foi uma grande oportunidade para nós, moçambicanos, e também para a África, digamos assim, porque aqui na Escandinávia há muitos estudantes da África Austral, sobretudo do Zimbábue. Há muitos estudantes do Zimbábue, da África do Sul, que não puderam estar no teatro, mas tiveram a acompanhar a live e a partir da nossa página. O meu agradecimento, esta que é a parte que eu não quero me esquecer, o meu agradecimento tem a ver com os moçambicanos que aderiram em massa à live. Acreditem, a Human Rights Foundation tem uma página, tem uma conta no YouTube, e nós pedimos para fazer uma transmissão em direto na nossa página do Facebook. Acreditem que o maior número de pessoas que estavam assistindo em simultâneo, em direto, era na nossa página do que propriamente na conta de YouTube da organização. Portanto, isso é um caso histórico. Eles até salientaram, eu estive a falar com a equipe de comunicação
da Human Rights Foundation, eles estiveram muito agradecidos e disseram que foi muito bom que nós transmitimos na nossa página, porque eles nunca tinham visto tantas visualizações do evento. Então, nós tivemos muito mais visualizações na nossa conta do Facebook do que propriamente a própria organização. E não foram só pessoas de Moçambique, foi pessoal da África. Eu tenho recebido muito feedback da África, da Ásia, da América. Muita gente estava a acompanhar a nossa página para inteirar-se do que estava a tratar neste evento. Portanto, foi muito interessante. Então, eu agradeço a vocês, moçambicanos, meus irmãos, que aderiram em massa à nossa live e isso fez história. Está fazendo história. Bem, o que nós viemos cá fazer em Oslo? Bem, primeiro, vocês sabem, a luta dos moçambicanos que nós tivemos durante o período pós-eleitoral serviu de exemplo ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. Não foi só em Moçambique. Foi um exemplo para o mundo inteiro. Só para vos dar... Vou partilhar aqui uma coisa convosco. O maior opositor da Venezuela, que é o Leopoldo López, que ele foi presidente da Câmara, da autarquia de Caracas, da capital, por 2 mandatos, esteve preso durante 7 anos, venceu as últimas eleições em que as eleições foram roubadas, vocês bem acompanharam, que o Maduro permanece como presidente da Venezuela à força, com força das armas, portanto é o mesmo caso do Moçambique. Ele diz que na Venezuela, quando as manifestações da Venezuela iniciaram, e um tempo depois nós tivemos o caso de Moçambique, o pessoal da Venezuela, o pessoal que fala espanhol, diziam todos eles que o segundo exemplo de inspiração depois de Leopoldo López era exatamente Venâncio Mondlane de Moçambique. Então, só para vocês verem que digamos assim, os protestos que foram promovidos por nós, as manifestações, digamos assim, o posicionamento dos moçambicanos serviu de exemplo até na América Latina. Até na América Latina. Portanto, só aqui neste evento, estou a conhecer pessoas de todos os cantos, desde a Rússia, Japão, do Tibete, Paraguai, Nicarágua, sei lá, uma imensidão de países. Portanto, praticamente 98% dos países que existem no mundo estão aqui representados em Oslo. Bom, caros amigos, volto a repetir, agradecimentos. Estou a fazer essa live para agradecer a vocês, moçambicanos, que estiveram ligados à nossa live e que foram uma inspiração para o mundo. E que fomos o canal com o maior número de visualizações em relação a este evento que está a acontecer em Nicarágua, na Noruega. Desculpa. Então, vocês são um exemplo. Eu queria primeiro agradecer a isso. Segundo, o resto vamos procurar. Há quem me disse que o som em português estava um pouco baixo, portanto, como houve uma tradução para inglês, e que eles fizeram questão de levantar o som da tradução em inglês e o som em português estava um pouco baixo. Então, alguns moçambicanos que dizem que gostariam muito de ouvir em português. Eu já falei com eles, vamos ver se eles nos dão a peça em português sem a tradução, para a gente partilhar com os moçambicanos. Vou fazer isso para que vocês possam ouvir inteiramente em português, poderem perceber. Mas como sabem, hoje a linguagem universal é a linguagem de comunicação internacional, hoje dominante é o inglês. Então tínhamos que traduzir para inglês, né? Bom, estamos agora com cerca de 14 mil pessoas em direto a ver essa live, uma live de improviso. Primeiro, já fiz os meus agradecimentos aos moçambicanos. Já disse que servimos de exemplo para o mundo, alcançamos vários quadrantes do mundo com aquilo que os moçambicanos mostraram em termos de de manifestação cívica. E este é o primeiro ponto, vamos fechar. 2, queria dizer-vos uma coisa. Não queria fazer comentários sobre o que está a acontecer em Moçambique, mas eu não resisti. Não resisti, sobretudo, em relação aos últimos acontecimentos da RENAM. Estes acontecimentos da RENAM, para mim, é irresistível. Eu tinha decidido, vocês sabem que eu fui membro da RENAM, que depois deixei de ser membro da RENAM, fui deputado da RENAM.
fui candidato a Renamo na cidade de Maputo, onde ganhamos as eleições, vocês sabem, em 2023. Aliás, onde começou este grande movimento de despertar a consciência dos moçambicanos, foi em 2023, na cidade de Maputo, quando nós começamos na capital, coisa que nunca tinha sido feita antes. Fizemos aqueles 45 dias de marchas constantes. E vocês sabem que isto tem uma história com a Renamo. Eu tenho uma história com a Renamo, que vocês sabem quando é que ela começa, praticamente. A história com a Renamo começa com a minha relação com a figura lendária, né, da Renamo, que é Afonso Macacho Marceta de Lhakama. Estive várias vezes, já contei essa história, na Serra da Gorongosa, onde eu disse que fui para lá para conversar com o presidente Lhakama, ele ainda vivo, e um tempo depois eu acabei ficando convertido a Renamo. Quando desci daquela montanha, eu estava convertido a Renamo e aceitei. Nessa altura saí da formação política onde eu estava e vim para Renamo. Portanto, eu tenho uma relação afetiva muito forte com esse partido, tenho os momentos talvez dos mais marcantes da minha vida política estão relacionados com a Renamo. Então, eu não podia também ficar calado perante o que está a acontecer agora em Moçambique. E é por isso que estou a fazer essa live de improviso, sem muitas condições técnicas, porque o que eu visualizei que aconteceu na sede da Renamo é uma vergonha de todo o tamanho. Ainda hoje pus uma frase que eu dizia que, bom, foi aceitar ou mandar as botas da UIR pisarem, humilharem e cuspirem sobre a lápide da memória de Afonso Lhakama. Portanto, é isso. A última humilhação que faltava ser feita a Renamo foi exatamente isto que aconteceu agora. Independentemente dos problemas que existem dentro da Renamo, na sede nacional da Renamo, entrar o maior símbolo de opressão aos moçambicanos, a UIR, tomar de assalto a sede da Renamo com gás lacrimogêneo, levar ex-guerrilheiros da Renamo, que são aqueles que sustentaram a luta da Renamo que levou exatamente às grandes mudanças constitucionais que aconteceram na década de 90. Portanto, a Constituição de 1990 é fruto do trabalho da Renamo. A democracia multipartidária, isto é, a liberdade de participação política, é luta da Renamo. A liberdade econômica, de você poder abrir o seu business, né? A sua bolada, o seu negócio. A liberdade econômica é fruto da luta da Renamo. A liberdade associativa. Hoje, a gente pode abrir fundações, podemos abrir ONGs, podemos abrir centros de pesquisa, podemos abrir associações, por aí fora. Isto é luta da Renamo. A liberdade do culto, a liberdade religiosa é fruto da luta da Renamo. A liberdade de circulação livre no país é fruto da Renamo. A chamada descentralização política hoje é fruto da luta da Renamo. Então não pode. A Renamo, que representa uma instituição histórica, uma instituição que é incontornável na história democrática de Moçambique, ser humilhada ao nível que a Renamo foi humilhada. O maior símbolo de repressão atual é o UIR. É a UIR que ceifou a vida de 400 pessoas há pouco tempo. Esses são os números oficiais. Mas vocês sabem que os números reais são muito acima das 400 pessoas que oficialmente foram anunciados. Foi a própria UIR que está agora. Temos mais ou menos 2.000 pessoas que estão feridas com balas ainda dentro do seu próprio corpo. Temos cerca de 4.000 pessoas que estão detidas até hoje como presos políticos. Temos muitas pessoas desaparecidas que não sabem o que aconteceu com essas pessoas. Temos um exemplo, por exemplo, vocês conhecem o Arlindo Chissala, que está desaparecido. O homem que
fez vídeos interessantes para divulgar a fraude eleitoral. Temos muitos filhos que foram sequestrados e desapareceram na calada da noite. Então não pode esse mesmo símbolo deste tipo de opressão, deste tipo de desumanidade que aconteceu com os moçambicanos, ser autorizado pela própria liderança da Renamo para entrar na sede nacional da Renamo aos disparos daquele jeito. Isto é a humilhação, é um insulto mais grave que o Afonso Dhlakama podia ter. A memória de Afonso Dhlakama foi lançada agora para o esgoto. Pelo menos em respeito à história da Renamo, a história de Afonso Dhlakama, não se podia fazer exatamente aquilo que foi feito ali. O que me admira, meus irmãos, o que me admira a mim, agora aqui vou dizer uma coisa, sei que vai ser polêmico, mas vou dizer, o que me admira, quando eu cheguei a Renamo, conheci alguns que diziam que são Renamo de gema, porque nós éramos miúdos, que eles conheciam a Renamo verdadeira, a Renamo pura. São os mesmos, hoje, que não vejo posicionamento firme. Não vejo neles um posicionamento vigoroso em relação à situação que a Renamo está a passar. Ainda eu estava na Renamo, vocês lembram-se, houve o problema do congresso da Renamo que não era para ser realizado. Eu, que era entendido como o civil, que caiu na Renamo de paraquedas, que não conhecia a Renamo de gema, que não conhecia o espírito da resistência, fui eu que levei a liderança da Renamo ao tribunal. Fui eu que obriguei a Renamo a fazer o congresso que aconteceu em Alto Molope. E todos esses que se diziam Renamo de gema, que eram da Renamo real, a Renamo pura, a Renamo genuína, não tinham feito absolutamente nada para acontecer o congresso da Alto Molope. Estavam todos eles confinados nos seus esconderijos. Estavam confinados nas suas tocas. Mas quando viram que nós ganhamos o caso no tribunal e a Renamo foi obrigada a realizar o congresso, saíram todos eles como abutres e apareceram para serem candidatos. E tornaram-se candidatos, alguns deles, tornaram-se candidatos à presidência da Renamo. Mas quando havia irregularidades, quando não se fazia o congresso da Renamo, estavam escondidos nas suas tocas. Os tais que dizem que têm um espírito da resistência. Os tais que dizem que são Renamo de gema. Os tais que dizem que são a Renamo pura, imaculada. Estavam escondidos nas tocas, confinados, com pintainhos, depois de apanhar água fria. Sabem como que os pintos ficam, né? Recém-nascidos. Mas, quando o trabalho estava feito, apareceram como hienas, como abutres, como parasitas, e a candidatar-se. E alguns desses ainda fizeram mais. Foram participantes dos tais termos e condições do tal chamado perfil, que era para afastar algumas pessoas que eles achavam que não eram Renamo de gema. Mas foram os tais que não são Renamo de gema que lutaram para que acontecesse o congresso. Quando o congresso é marcado, os que estavam nas tocas, escondidos, como abutres, como cobardes, saem das suas tocas e depois mobilizam, promovem o tal perfil que diziam que era preciso 15 anos de militância, que a ideia era afastar o Venâncio e outros. São os mesmos que hoje
A Renamo está em crise. Nada dizem, estão calados. E se fazem alguma coisa, estão a fazer às escondidas. E se fazem alguma coisa, estão a fazer de forma cobarde. Ninguém dá a cara. Ninguém dá a cara. Quem são as pessoas que querem ser líderes da Renamo hoje? Dão lá a cara. Por que não dão a cara? Por que não aparecem em público? E dizem que nós assumimos que tem que haver uma nova liderança da Renamo. E aparecer e dizer que eu, fulano de X, me assumo como disponível para ser líder da Renamo. E começar a dar a cara, mostrar os seus argumentos, fazer a luta de forma aberta. Não. A mesma cobardia que mostraram antes de maio de 2024. Então, alguns desses que se dizem Renamo de Gema, a Renamo pura, continuam com o mesmo espírito cobarde, o mesmo espírito que demonstraram em 2024. Alguns jovens dentro da Renamo, que para mim, realmente acho muito triste, que o espírito revolucionário, o espírito da resistência, deveria ser esta juventude que a Renamo tem, que devia corporizar isso. E nestes momentos de crise aparecer e dizer que nós estamos disponíveis para revitalizar a Renamo, para levantar o espírito da Renamo. Deveriam aparecer agora, a levantar o espírito da Renamo, a salvar a Renamo. Mas estão confinados. Jovens totalmente conformados. A única coisa que querem ou que lutam é ter um lugar na Assembleia da República, ter um lugar na Assembleia Provincial, ter um lugar na Assembleia Municipal. E acabou aí a luta. Isso é o espírito de resistência da Renamo. De certeza que vão ver o vídeo, estão a saber com quem estou a falar. Então, onde é que está o espírito de resistência? Ainda me lembro, quando eu fiz uma entrevista, e eu disse que eu sentia, na altura que eu candidatei, queria candidatar, estava preparando a minha candidatura para a presidência da Renamo. Eu dizia que eu sentia em mim que eu tinha recebido o testemunho da Afonso Dhlakama. São os mesmos que saíram por aí a falar mal de mim. Ele quer dizer que recebeu o testemunho. Atenção uma coisa. Eu disse que recebi o testemunho. Eu não disse que recebi o testamento. Saíram a falar muito mal. Que eles é que eram o Renamo de Gema. Onde é que estão? Onde é que está a juventude da Renamo? Estão aonde? Em que tocas é que se meteram? Qual é o refúgio que se meteram? Estão aonde? Qual é a toca? Qual é o refúgio? Meteram-se aonde? Estão escondidos aonde? Essa juventude da Renamo está escondida aonde? Este momento de crise estão aonde? Os tais de Gema da Renamo estão aonde? A Renamo a ser humilhada deste jeito estão aonde? Calados, acobardados, escondidos. Grande humilhação deste partido. A Renamo não é de forma nenhuma desses que andam por aí a dizer que são Renamo de Gema. A Renamo é uma instituição, uma herança moçambicana. É uma instituição, é aquilo que se diz a memória institucional democrática de Moçambique. E hoje, jogada ao lixo, jogada na mais abjeta, na mais humilhante situação que foi colocada agora. Então, este era o meu posicionamento, que é inaceitável. Não confundam, não estou aqui para dizer que quero voltar para trás, que quero algum lugar na Renamo. Não, já vos disse, estou aí para frente, não é isso. Mas eu sentia que tinha que fazer algum comentário sobre isto. Dizer que a vergonha não é vergonha da UIR. A UIR é a UIR. A UIR está preparada para fazer aquele tipo de situação. A vergonha, para mim, a maior vergonha é esta liderança da Renamo. A maior vergonha são os que bajularam e ainda bajulam esta mesma liderança da Renamo.
A maior vergonha são os que diziam que são Renamo de gema, são Renamo original, são Renamo genuína. E hoje estão feitos cobardes, com o rabo entre as pernas, que nem se conseguem dar a cara. A maior vergonha é a tal juventude que se dizia herdeira dos ideais do Lhakama, mas hoje são herdeiros dos ideais do lambibotismo. Até digo que vale a pena o JM. A gente já sabe o que eles são e não deixam de ser. Mas esta Renamo, esta juventude da Renamo, que seria, digamos, os que iam colocar as achas na fogueira. O que dizem sobre isto? O grande problema agora não é a UIR. A UIR é um instrumento que é usado pura e simplesmente para cometer esse tipo de atrocidades. As pessoas que deram ordens e que foram pedir ajuda a Frelimo para que fosse autorizado o ataque à sede da Renamo, ainda querem continuar como líderes da Renamo? Querem continuar como pessoas válidas para este país? Portanto, esta live que eu fiz, caros amigos, é uma live de indignação. É uma live de indignação. É inaceitável o que aconteceu na sede da Renamo. As mesmas pessoas que levaram a Renamo a cair, um embondeiro, uma muralha como a Renamo, histórica, na situação política que se encontra hoje. Deplorável. Está numa situação politicamente miserável. E mesmo assim se querem manter no lugar, mesmo sabendo que nada fizeram e nada fazem para que a Renamo possa reavivar-se. A Renamo precisa do reavivamento. Quem pode fazer o reavivamento? Se todos só querem lugares. A única coisa que querem são lugares. Fazer uma luta dura, heróica, para libertar esse povo. Zero. Nada. Só querem lugares. Então, não estou aqui para dar nenhuma lição, mas eu vim a mostrar a minha indignação. Sei que isto vai levantar algumas polêmicas. Já sei que alguns blogueiros já devem estar aí a escrever e tal. O Venâncio chama de abutre, escrevam o que quiserem escrever. Mas essa que é a minha opinião, essa que é a minha indignação que eu tinha que mostrar. As mesmas pessoas que me combateram severamente, chamaram-me todo tipo de nomes, hoje são feitos em cobardes, em abutres, em hienas, escondidos nas tocas. Diziam que eram herdeiros de Afonso de Lhakama. Que herdeiros é que vocês são de Afonso de Lhakama? O que é que vocês aprenderam com Afonso de Lhakama? Onde é que está o espírito da resistência? Estão calados. E muitos deles aí à espera de serem cooptados pela Frelimo. Eu sei muito bem disto. A maior parte deles, se a Frelimo lhes chamar para lhes dar aí 100 mil dólares, eles aceitam. Se bem que ainda não aceitaram. Todos esses. Não estou a ver ninguém aí, nessa juventude, não estou a ver ninguém desses da Renamo de gema que possam negar uma mala com 100 mil dólares dados pela Frelimo. Não estou a vê-los a fazer isso. São esses que querem ser presidentes, são esses que querem ser deputados, são esses que querem ser membros da Assembleia, são esses que querem ser membros da Assembleia Municipal, da Assembleia Provincial, pela Renamo. Um movimento de resistência, um movimento genuíno de luta contra a opressão. Caros amigos, estou a terminar a minha live. Apenas para vos dizer que fiz essa live por indignação. Não estou a fazer nenhuma análise política. Não estou a fazer nenhuma análise acadêmica. Não. Estou a falar do coração. Eu nunca disse isso, mas tive a oportunidade agora de chamar essa gente pelos próprios nomes. Ok? Então, caros amigos, o resto, queria vos informar. Vamos passar a ter mais lives. Ficamos sem um pouco de luz aqui. Vamos passar a ter mais lives. Vou passar. Já voltei. I am back. Estou de volta para as lives. Seja lá o que acontecer. Queria vos informar também que o projeto Ana Malala, notícia de primeira mão. O Ministério da Justiça nos notificou
para fazermos alterações, irregularidades, não sei o quê. Tudo bem, vamos fazer. Mas vou dizer uma coisa. Também não estamos totalmente obcecados por causa do partido. Se for aprovado o partido, perfeitamente. Muito bom. Íamos gostar. Mas não vamos condicionar o nosso exercício político pela existência ou não existência de um partido. Não. Vamos retificar. O Ministério da Justiça mandou-nos retificar algumas coisas, corrigir não sei o quê. Tudo bem, a gente faz isso. Não há problema nenhum. Mas, caros amigos, I am back. Vamos recomeçar com as nossas lives. Vamos fazer política. Porque estou a ver que parece que o nosso país agora está à deriva. Todo mundo à procura de quê? De um tacho. Todo mundo à procura de quê? De posições. Todo mundo à procura de quê? De cargos. E por causa de cargos, por causa de posições, por causa de oportunidades, muitos se acobardam. Os lambibotas não estão só na Frelimo. Dizem que o lambibotismo é do OJM. Nada. Há lambibotismo também na juventude da Renamo. Há lambibotismo também nos partidos políticos em Moçambique. Muita gente aí, à procura de lugares, à procura de posições, à procura de taco, à procura de oportunidades. É o que virou a política moçambicana agora. Eu vejo muita gente a criticar. Não, Venâncio, por que paramos com as manifestações? Olha, se são assim tão inteligentes, se são assim tão bons, por que não continuam a luta? Não é o Venâncio que vai fazer a luta sozinho. Ok, tudo bem, vocês são espertos. Outros, ouvi aí um a dizer que faltou estratégia, não sei quê, não sei quantos, porque o Venâncio foi advogado da violência. Quer dizer, hoje, consegue vir fazer análise. Se tem tanta experiência assim, por que não faz a luta? Por que não faz a luta com a estratégia bem feitinha, bem engendrada, bem concebida? Como diz que tem a tal estratégia? Por que não a faz? Um outro abutre, outra hiena, outro parasita. Então, caros amigos, outra coisa também que queria vos dizer. Tenho lido aí, às vezes não reajo. O Venâncio não foi comprado. Meus amigos, eu estou a falar aqui olhos nos olhos. Olhem bem para mim. Olhem bem para mim. 0 meticais eu recebi. 0 dólares. 0 euros. 0 randes. Ou qualquer moeda que seja. 0 bens. Nem carro, nem casa, nada. 0. Não aceitei. Não aceito. E não vou aceitar nunca vender a minha causa. A causa do povo. Posso, para algumas questões estratégicas, em alguns momentos aconteceu, que realmente parei um bocadinho de fazer as lives, mas não tem nada a ver com ser comprado. Não tem nada a ver com benefícios. Não preciso. Não preciso não porque seja rico. Não. Sou rico no espírito. Sou rico de valores. E me contento com o que tenho. Me contento. Não tenho patrimônio, não tenho empresas, não tenho nada disso. Mas eu me contento com o que tenho. Já larguei uma série de coisas na minha vida por causa de causas. Passo a repetição. Por causa de valores, por causa de princípios. Não vou os abandonar agora. Portanto, que fique bem claro isto. Quem quiser continuar a falar que o Venâncio recebeu, olha, continua a falar como tu quiseres. Mas a verdade está aqui. Estou a dizer com os olhos abertos, cara aberta, peito aberto. 0 meticais. Nenhum. E nem tenho interesse em receber. E quem tiver algum elemento de prova de que o Venâncio recebeu dinheiro, eu sou o primeiro a lhe dar oportunidade numa live aqui no meu canal para explicar tentim por tentim quando e como é que o Venâncio recebeu. 0 meticais. E não vou receber. Não recebi. Não recebo. E não vou receber. Nenhum centavo. Não quero. Esta causa, esta missão, este propósito, este chamado, não tem preço. Não há ouro, não há prata, não há dólares capaz de comprar isso. Ok? Tá bom. A live de hoje era para falar disso. Eu sei que há muitos temas que não aí em Moçambique. Oportunamente hei de falar, mas esta casa da Renamo, para mim, foi inaceitável. Caros amigos,
I'm back. Vamos voltar às nossas lives. Vamos voltar a comunicar. Forte abraço. Um beijo. E tchau.